Já está gravando? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e fora-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Ele era confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Querdolarme e os reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. Aqui vocês já estudaram o resgate, né? Porque é importante você entender, com certeza a pastora deve ter falado, que é necessário ter algumas separações no meio da caminhada. Tem carga que você está levando, que Deus está falando que não é para você levar. Tem lugares que é para você ir, mas só que não é para levar alguém. O caso aqui é a Ló. Mas só que o fato de você resgatar alguém aqui, que é perto de você, parente de você, é importante. Não é para andar junto, mas é para resgatar. Então, o que Abraão fez? A gente é acostumado a falar Abraão, caso no nome, mas aqui ainda continuava sendo Abrão. O que Abraão fez? Foi fazer o resgate. Pegou os servos e resgatou. Se você for olhar, a quantidade de pessoas lá era poucas. Porque ele pegou 318 e conseguiu fazer um resgate sensacional. Então, o que é importante a cada dia mais a gente entender que tem gente que você pode resgatar, mas não pode andar junto. O que é andar junto? Vou expulsar da minha face. Não quero perto de mim. Não estou falando dessa forma. Mas só que o mesmo nível você não tem como compartilhar. Você só pode ajudar alguém, cada um de nós aqui, ajudar alguém, não saindo do seu lugar. Você precisa estar no mesmo lugar onde você está. Porque Abraão estava na mesma posição. Porque para você subir mais um nível, você não pode descer um nível para subir. Você tem que puxar a pessoa, você tem que estender a mão. Se ela quiser, venha para o seu nível. Então, vai ter resgate na sua vida, no dia a dia, que é importante você entender isso. É você chamando pessoa para o seu nível. Porque Ló já teve suas escolhas. É a escolha por vista. Quem lembra? Já teve separação aqui já, né? Por quê? A pastora já falou já, pastora, da separação? Sim. Cada um escolheu sua parte da terra. Sim. Você vê nesse texto aqui que quem briga por ovelha é pastor. Ovelha não briga por lugar, mas o pastor briga. Mas uma coisa que cada um de vocês precisa entender, que tem um lugar em Deus que você não vai ter mais escolha. Porque o que Abraão falou? Abraão falou, olha para lá, olha para cá. Se você for para lá, eu vou para cá.
Se você for para lá, eu vou para o outro lado. A primeira coisa que Ló viu foi as campinas de Sodoma e Gomorra. Um gramado verdinho. Algo já estava plantado, já estava produzido. Mas só que com Deus você não tem escolha, porque você foi chamado, é importante para você entender, você foi chamado para transformar ambientes. Por que transformar ambientes? Porque um lugar onde está tudo bem, qualquer um governa. Mas um lugar que está tudo ruim, só os filhos de Deus que vão transformar o ambiente. Porque a gente foi um chamado para transformar as pessoas. Por isso que a gente é empurrado ou levado para alguns lugares em Deus. Então, resgatar isso é importante, cada um de nós, tá bom? Vamos lá? Versículo 18. Tem um título aqui na minha Bíblia. Melquisedeque abençoa a Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. E Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e o possuidor dos céus e da terra. Juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma e de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvos tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Manre, este que tome a sua parte. O dízimo que Abrão deu a Melquisedeque. Porque Melquisedeque representa, está lá em Romanos, não, Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, ou 7 ou 12. Do 11 também? Está na apostila de vocês. Que Melquisedeque é representado do nosso Cristo. Por isso que ele pegou e falou assim: eu vou dar dízimo, vou dar 10% de tudo que eu tenho. Por que isso? Eu estou falando isso? Porque alguns ficam recorrendo à lei. Mas só que o dízimo e a oferta, ela veio antes da lei. Gênesis capítulo 4, que vocês estudaram, foi a oferta de Caim e Abel. Então é um simbolismo de oferta liberal, de coração aberto. Logo após que você entende que Abel foi visto por Deus. E para a gente ser visto por Deus, não é a quantidade daquilo que a gente dá, mas é a entrega daquilo que a gente dá. Se a gente está 100% ou se a gente está 99%. 99,9% não vai agradar a Deus. É importante a gente entender 100% agradar a Deus, porque isso, cada um de nós precisamos entender que é uma escolha, porque Abrão falou assim: eu vou dar os 10% de tudo que eu tenho. Foi uma escolha dele. E cada um de nós precisamos entender que é uma escolha. Porque a gente pega a Bíblia e não adianta pegar a lei de Moisés, fala isso, aquilo que tem que dar. A Bíblia fala em Malaquias 3:10, está roubando o quê? No dízimo e oferta. Mas não, é algo que é necessário você entregar por inteiro, porque senão Deus não vai ensinar. Por isso que a gente precisa entender. Oséias capítulo 4, versículo 6. É um versículo muito conhecido, mas fala assim: o meu povo, ele foi destruído porque faltou o conhecimento. Mas só que ele está falando diretamente para líderes, para quem está de frente ensinando. O povo está perecendo porque faltou conhecimento, porque não está ensinando da forma correta.
mas está ensinando do jeito dele. Por isso que nós precisamos tomar cuidado daquilo que a gente está transpassando para as pessoas, se é aquilo que é nosso ou se é de Deus. Entende? Fez cara de dúvida. Porque a gente precisa aprender a dar. A Bíblia fala, quando Jesus falou assim, quando você for ofertar alguém, pode ser na rua, não olhe para a mão, para outra mão. Por quê? Porque você está lançando uma semente. Porque se você olhar para outra mão, você fala assim, é um morador de rua, ele vai se drogar, ele vai beber, ele vai fazer um monte de coisa, ele quer ficar aí, então a gente vai começar a olhar para outra mão. E a gente não pode olhar. Tudo que você precisa fazer é lançar a oferta, a semente. Quem faz brotar não é eu e nem você, é Deus. Então, o que Abraão fez era algo para acontecer algo na vida dele, para ninguém de fora falar assim: eu te ajudei. Eu não sei se você já percebeu ou você já falou para si mesmo: ninguém me ajuda, ninguém quer me ajudar, ninguém tem fulano de tal podia me ajudar, mas não me ajuda. Mas só que é Deus muitas vezes está retendo isso na sua vida e na sua casa para alguém, para ninguém falar assim: eu te ajudei. Porque Deus vai colocar pessoas certas na sua vida para levantar, te ajudar, porque Ele não vai falar, essa pessoa não vai se exaltar, falar assim: eu ajudei fulano de tal. Então, não adianta, acontece na sua vida, um empresário, alguém, você, fulano de tal podia me ajudar, né? Ele tem dinheiro, mas eu tô falando assim, não. Para ninguém falar assim, eu ajudei Abrão. Então a gente precisa perceber isso. Capítulo 15. Deus, até aqui é um título dito pela nossa linguagem, tá? É traduzidas, lembra que é do hebraico para o grego, grego para o inglês veio para a gente. É traduzida na nosso entendimento, nossa concepção. A Bíblia. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos e mordomo da minha casa e Damasceno é Eliezer. Uma coisa que é importante nesse texto aqui, é importante você aprender a falar suas queixas para Deus. Não use a palavra contra você, porque as pessoas usam a palavra contra si mesmo, porque a gente pega e dita a palavra: Senhor, a tua palavra diz que antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe. Verdadeiramente que o Senhor já sabe, mas só que ele precisa ouvir a sua voz. É necessário você aprender a falar o que está passando dentro de você, porque se você não falar, como é que Deus vai querer fazer alguma coisa? Ele sabe, mas só que você não tem nenhum interesse de se revelar para Deus, imagine para as pessoas. Então Abraão falou assim: olha só, o que está acontecendo na minha casa? Eu não tenho filho, não. Ó, o meu herdeiro é o empregado. Ele que vai herdar tudo. Então, é algo que Deus quer que a gente abra o nosso coração, a gente seja mais sincero possível. Até para você falar assim: poxa, a bênção está demorando, o milagre está demorando. Mas só que ele sempre vai dar uma resposta para mim e para você, se a gente estiver atento a ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? E disse mais a Abrão, eu falei, versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado por justiça. Alguns textos estão falando: olha para o céu e para a terra e começa a contemplar, vai ser a tua descendência. Por que olhar para o céu e olhar para a terra?
Porque o que você está contemplando na terra é algo que ele construiu, e no céu é algo que está abrangente. Ele está mostrando quão grande ele é. Por quê? Muitas vezes eu e você ficamos na caverna, às vezes chorando, se eu não me engano, mas só que Deus sempre quer nos chamar para fora. Mas só que ele sempre vem para falar, para chamar para fora, ele não vem gritando ou no barulho, nada contra. Mas só que ele vem sempre numa brisa. Se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus estava entrando no jardim numa brisa. Adão ouviu e foi se esconder. A Bíblia fala que também que quando Elias quando estava na caverna, ele veio fogo, terremoto, e Deus não estava. Ele estava onde? Na brisa suave, porque Deus sempre vai vir na brisa suave sobre a nossa vida para falar conosco. Então é algo que a gente precisa estar o quê? No meio da guerra, mas com o nosso ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. Então vai para fora, porque é importante a gente sair da caixa. Porque algumas pessoas falam assim, uma fruta podre no meio de uma caixa apodrece todos. Por que apodrece? Porque não deveria estar na caixa, deveria estar na árvore. Deveria estar alguém colhendo, não fechado numa caixa. Então é importante a gente aprender a ser livre. Sou salvo, mas precisa o quê? Ser liberto. Então não adianta eu e você usar as nossas palavras, mas a gente precisa usar as palavras do Senhor. Amém ou não amém? Versículo. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e uma pombinha. E trouxe-lhe todo este, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre as cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão, saibas que é certo que peregrinar será a tua semente em terra que não é sua, e servi-la-ás e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O que está dizendo nesse texto aqui? Ó, além de ele dizimar atrás, ele ofertou. Mas só que uma coisa bem, bem simples a gente precisa aprender. Na hora da sua oferta, é necessário você tomar conta da tua oferta. Bem, já que você vai olhar aqui, você vai ofertar no Pix, ou ofertar no dinheiro, mas só que isso você precisa cultivar a tua oferta. Porque o que Abrão estava fazendo aqui, estava enxotando as aves para não comer a oferta feita pelo Senhor. E logo já que a gente vai ter que aprender a cultivar a nossa oferta. Não é você pegar a oferta e eu estou lançando. Praticamente está falando assim, se vira Deus que eu quero alguma coisa. Não é assim. Você precisa se virar porque você precisa cultivar aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que ele separou tudo. Mas ele estava enxotando, mas caiu um profundo sono. Mas Deus ainda estava falando algo que ele fez de errado. Ele pegou quem? Uma egípcia. Porque Deus falou assim, não desce ao Egito, e Abraão foi lá e desceu, por desobediência. E o que aconteceu? Ele pegou uma egípcia, e a gente vai falar para frente essa parte aqui, não pode. Então, mas só que esse texto aqui, dessa desobediência, o que Deus está falando assim, ó, a tua descendência vai sofrer lá. Vai sofrer.
Mas só que aquelas pessoas que vão oprimir, eu vou cuidar delas, pode deixar. Mas só que a injustiça vai para a primeira, terceira e quarta geração. Por isso que a gente vai ter que tomar cuidado, que eu e você, quando a gente entendemos algo com Deus e fizemos ao contrário, pode trazer maldição para a nossa próxima geração. Trazer maldição para a nossa geração. Quando a gente entende e sabe, Deus está falando, e você faz ao contrário, pode trazer maldição para a tua terceira e a quarta geração. Está escrito aqui no versículo. Espera aí. O último 16, né? Não, espera aí. Escudo, mente. Ué, acabei de ler aqui, eu tô... É o capítulo 15. Versículo... É isso aí. Mas você está vendo aqui, Deus já estava dando uma sentença e Abraão ainda nem tinha filho ainda. Já estava falando de uma sentença na família dele, que, se você olhar em Êxodo, era o povo de Israel sendo afligido pela terceira e quarta geração lá na frente. Então a gente precisa vigiar e tomar cuidado. Versículo 17. Aí Deus faz um pacto com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis que um forno de fumaça e uma rocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande Eufrate, o Queneu, o Quenezeu e o Cadimoneu, o Eteu, e o Ferezeus, e Refaíns, e os Amorreus, e os Cananeus, os Gigaseus e os Jebuseus. Você está dando uma terra que tem dono, tá? Se você perceber, quando o povo saiu do Egito, Deus estava dando uma terra e já tinha dono. Tinha o quê? Aquele dia, gigantes. Mas só lá para frente. Porque Deus está dando uma coisa para você tomar de volta. Aquilo que era dele. Então Deus está fazendo um pacto. O que é importante a gente fazer um pacto com Deus? Geralmente, no dia de hoje, as pessoas fazem uma promessa, mas não cumprem. E a gente precisa, cada um de nós cristãos, precisamos fazer promessas e cumprir. Porque se a gente não cumprir as nossas próprias promessas, como é que Deus vai cumprir uma promessa nossa? Porque a gente precisa crescer diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Está falando que Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Por que isso? É uma palavra a você dita. É importante você cumprir profecia. Como eu falo do trabalho, do que você está falando assim, eu vou estar no centro da cidade, tal hora. Se você não tiver tal hora, se não chegar 10 minutos, às vezes antes, 20 minutos antes, você já está atrasado. Porque você precisa entender que a sua vida precisa condizer com aquilo que você está dizendo. A gente não pode mentir, enganar a nós mesmos. A gente precisa dar continuidade naquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque Ele quer cumprir algo, mas só que Ele vai cumprir se a gente cumprir algo, as pequenas coisas. A Bíblia fala que Jesus cumpriu a palavra. Então ele estava sempre na medida certa, no lugar certo. E o versículo dizia aí, ó, como o profeta Isaías estava dizendo que Jesus ia passar para tal lugar, estava passando. Amém? Capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou para
a tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Se você olhar esse texto aqui, já começa, um texto que a gente quer dar um jeito para Deus. Ou se a gente for colocar na linguagem de hoje, Sarai queria fazer barriga de aluguel. E dando jeito para Deus, não tem como. Porque quando a gente comete algo lá atrás, como Abrão cometeu, trouxe a egípcia, agora ela está gerando um filho de Abrão que Deus não quis, mas permitiu. Porque Deus não vai mudar ou tocar na sua escolha. A sua escolha vai ser sempre algo que é lançado na terra e é colhido. Então, ela planejou, porque não foi de uma hora para outra, foi um planejamento que fizeram e uma confirmação. Toma aqui agora, toma a H, e tem relação com ela, teve um filho. Daí, teve um filho, aí você pode fazer uma contabilidade. Já passou mais um ano. Relação, mais 9 meses, e o filho nascendo. Então, tem promessa de Deus que ela vai se cumprir na minha vida, na sua vida, mas vai depender do meu posicionamento, mas também o seu posicionamento. Daquilo que você está acreditando ou não. Porque verdadeiramente, 2 idosos, o problema não era Sara ter o filho, o problema era Abraão ter filho, porque ele era já de idade avançada. Então, o milagre ainda foi maior. Então, tem coisas que a gente precisa entender. A gente não pode negociar com aquilo que Deus tem falado. A gente não pode pegar caminhos por fora naquilo que Deus tem falado. É uma coisa ou é. Se Deus vai dar em nome de Jesus. Mas só que a gente precisa acreditar com tudo. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Então, isso que é importante nas nossas vidas. Entender que isso aqui está escrito para a gente aprender a não fazer igual. Amém? Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. Aí passou um tempo, o quê? O pai Abraão está lá se alegrando com o filho. Mas só que verdadeiramente tem pessoas que já só percebem que às vezes pensa que é menosprezada, mas só que ela não se envolve. Tem pessoas que ficam lá no canto, mas só que não se envolve e fala assim, ninguém fala comigo e ninguém me quer. Mas só que desse fato, geralmente, era mesmo que porque Sara podia estar se envolvendo e falar assim, agora eu sou dono de tudo. Você vai embora. Mas só que ainda a promessa de Deus ainda continua de pé. Por quê? O que Deus falou, ele vai cumprir. Você querendo ou não querendo. Versículo 6, desculpa. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-se Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugindo da face da Sarai, minha senhora. Tome cuidado com a fuga. Cada um de nós precisamos aprender o nosso destino. É igual o ministério profético, é um propósito que a gente temos com Deus.
é uma direção. E a gente precisa aprender a ter direção. Sarai saiu sem direção. E sem direção, você não sabe para onde vai, nem para onde foi. Eu falei errado? Falei assim, obrigado. H. A gente, às vezes, quando a gente sai fugindo, a gente não sabe para onde vai. A gente não tem lugar. E a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, versículo 9. Então disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que seja. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concedeste, e terás um filho, e chamará o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ela será, ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ele chamou o nome do Senhor, que com ele falava: tu és o Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamará aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Logo a gente vê, né? Quando a gente não tem direção, o que Deus faz? Nos retorna para o propósito. Porque ainda a gente é servo do Senhor. E verdadeiramente, a gente, como eu falei, a gente não temos escolha. Ou a gente serve ao Senhor, ou a gente não serve. Mas só que se a gente servir o Senhor, tem que ser tudo que Ele falar. Ou mandar, né? Porque geralmente Ele fala, a escolha sempre vai ser nossa. Mas uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, porque a gente pode ficar muito triste quando a gente fala assim: eu não quero fazer a obra do Senhor. Deus vai levantar outra pessoa na sua vida. Porque se a gente não quer, Deus levanta outro. Porque Deus não tem problema em substituição. Então, é importante a cada dia mais se entregar, se incluir naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não, tá bom, mas não escutei não, mas eu entendi mais ou menos. Entende isso? Então, o que H precisou fazer? Voltar ao propósito. Voltar para aquilo que já estava já estava no DNA dela, aquilo que era necessário, ela servir. Porque geralmente, normalmente, uma serva não poderia fazer isso, né? Mais naquela época. Mas fez, mas Deus chamou de volta. Porque quando o ambiente está preparado para Deus, é Deus que vai lá e toca na pessoa. Porque muitas vezes nós queremos movimentar as pessoas, queremos convencer a pessoa, mas a gente precisa entender que é o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo. A nossa parte é orar e se posicionar. A parte de Deus é convencer do Espírito Santo, é convencer e trazer para o propósito. Cada um de nós. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A gente coloca um texto nas nossas vidas: eu não sou perfeito. Mas só que você precisa entender que o caminho, o ser perfeito, é só o Senhor, mas a gente precisa aprender a andar no caminho da perfeição. No caminho da perfeição, você vai procurar cada dia mais. Mas
Quando você fala assim, eu estou bem, está tudo bem na minha vida, esse é um lugar muito perigoso para a gente. Porque eu e você estamos dando sinal, a gente está parando tudo. Porque está tudo bem na nossa vida. Mas um caminho com o Senhor é um caminho de perfeição. A gente precisa cada dia mais trilhar esse caminho. A gente vai renunciando a algo nosso e Deus vai colocando algo dele. Mas ele só pode colocar algo dele se a gente renunciar ou arrancar algo nosso da nossa vida para ele colocar algo dele. Então eu estou falando até de coisas permitidas, a maioria das vezes, porque eu não estou falando de coisas que são erradas. Porque cada um de nós sabemos que roubar, matar, destruir, fazer intriga, fofoca, não é de Deus. Mas o que é permitido nas nossas vidas, às vezes, se a gente renunciar, querer renunciar, para ter mais intimidade com Deus, aí as coisas vão melhorar. Mas se você não quiser escolher, também amém. Fica da tua escolha, depende só de você. Porque Deus sempre quer que a gente suba mais um nível. Mas vai depender de mim e você. Então Deus está falando com Abrão e está mudando o nome aqui. Então é importante você entender que Deus quer ele como pai de nações. E pai de nações, voltando no capítulo 14 e 15, pai de nações você negocia. Não sei se a pastora falou isso. Falou, pastor? Sobre Sodoma e Gomorra. Abraão. Tá, eu vou dar uma palhinha sobre Sodoma e Gomorra aqui. Por que Abraão negociou? Porque é importante entender que o chamado dele, a gente precisa se vestir do nosso chamado. A gente precisa estar pronto para aquilo que Deus nos chamou. Porque Abraão foi chamado porque ele começou a negociar com Deus. Alguns textos, alguns teólogos falam que ele colocou a mão no peito do Criador. Ele parou para interceder por nações, porque ele foi chamado pai de nações. Então ele foi chamado para interceder nas nações. Então por isso que de 50 para 10 ele foi negociando, porque vamos lá, vamos colocar aqui. Deus enviou, Deus já veio para cumprir. Abraão foi o advogado. Ele advogou pela cidade. Mas só que não encontrou o que na cidade? Nenhum justo. Então, eu e você precisamos entender, a cidade é destruída por quê? Porque faltou justo. Então, o limite de uma cidade não ser destruída é um limite de 10. Aí Deus não destrói a cidade. Agora, se tiver de 9 para baixo, Deus destrói a cidade. Tira o justo e destrói a cidade. Lembrando que, eu não sei se eu falei na escola dominical, mas eu falei, a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Fala que Sodoma e Gomorra ela foi destruída por falta que não ajudou nem o órfão e nem a viúva. O maior pecado deles foi não ajudar o órfão nem a viúva. Isso aí é bom anotar para poder entender, porque as pessoas colocam que foi prostituição, mas isso aí foi a continuidade, a emenda. Amém? Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Vamos lá, Vamos lá, versículo 2. Eu porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Ué, peraí. Isso. Então. Oh, peraí. Isso mesmo. Então caiu Abrão o sono no seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e será o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai da multidão de nações te tenho posto, e farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis
sairão de ti. E estabeleceu o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser de ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, todas as terras de Canaã, eu em perpétua possessão. E ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardará o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardarei entre mim e vós a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de concerto entre mim e ti. E os filhos de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado, e o nascido em tua casa, e o comprado por ti, por teu dinheiro. E estará o meu concerto de vossa carne por concerto perpétuo. E um macho com o seu prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então você vê a Deus repetindo para Abraão: vai ser concerto perpétuo, aliança. É um cumprimento da palavra. Porque se você tá cumprindo aquilo que Deus está falando, Deus vai cumprir aquilo que Ele está dizendo. Isso é óbvio. Mas só que a nossa caminhada, o nosso dia a dia, às vezes as coisas de fora, às vezes nos afeta aqui dentro. Por que afeta? Porque ainda a gente está chegando num nível de confiança em Deus. E quando a gente chega num nível de confiança em Deus, a gente começa a entender que quem está fazendo é Ele. Mas enquanto a gente, às vezes, é imaturo, às vezes espiritualmente, a gente não crê naquilo que Deus pode fazer. Por isso que o que Deus falou para Abraão: sai primeiro. O que é sair? Eu só ouvi 4 anos essa palavra, né? Vou falar depois, né? Se me lembrar. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Mas o que é importante? A gente aprender a acreditar. Porque a gente não é movido por visão. A gente é movido por uma palavra. Então, uma palavra precisa mover a nossa casa toda. A gente precisa pegar aquilo que Deus falou e acreditar até o final. Porque a circunstância é normal acontecer sobre as nossas vidas, mas só que como a gente lida com ela é que vai revelar o nosso coração, se está em Deus ou não. Mas o concerto, a aliança, esse aqui já passou, né? É cortar todo macho o prepúcio. Hoje a gente tem uma aliança com Cristo. Mas a aliança ela precisa se tornar também esse concerto aqui que está escrito com Abraão também. A gente precisa se vestir naquilo que Deus falou. Amém? Então, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, pai de multidão, pai de nações. Agora Deus vai mudar o nome de Sara, de Sarai, para Sara. Porque é importante Deus fazer isso. É algo que é imposto. Por quê? Porque Abraão era só ele. Abraão agora é pai de nações. É alcançando nações. Por isso que Deus falou com Jeremias: eu te estou dizendo por povos, línguas e nações. Então, alcançando, abrangendo todos. Amém? Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E abençoarei e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela.
Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse o seu coração: a um homem de 100 anos a nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse a Abraão, a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, o concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quando a Ismael também te tem ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e, e subiu Deus a Abraão. Então tem promessa, mas precisa. Para Deus cumprir promessa, o que ele precisa fazer? Mudança. O que é mudança? Da mesma forma não dá. Abraão vai ser Abraão, Sarai vai ser Sara. Precisa gerar uma mudança a cada dia mais. Por quê? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, 13, se eu não me engano, que quando eu era menino, eu falava como menino, se movia como menino, mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Então quer dizer o quê? É um crescimento, alguém tomando maturidade. Então tem coisas que até falei para os homens que já ficou lá para trás. A vontade de fazer alguma coisa lá atrás ficou lá atrás. A vontade de fazer alguma coisa lá, como é criança, já passou. Agora tomou maturidade, agora se comporte com aquilo que Deus chamou. Por isso que é importante Deus estar falando primeiro para depois cumprir. Por quê? Ele precisa trabalhar na nossa mente, trabalhar na nossa vida. Porque a gente precisa ser o maior interessado no nosso milagre. Porque se a gente não é interessado, a gente não vai buscar, a gente não vai fazer, a gente não vai se movimentar. Amém? Versículo 23. A instituição da circuncisão. Então tomou Abrão, o seu filho, Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abrão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidada Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro foram circuncidados com ele. Mais uma vez, prova para Deus fazer. Temos que cumprir aquilo que Deus falou. Aí o que a gente precisa fazer na nossa casa? O que a gente precisa fazer na nossa vida? A gente precisa circuncidar a nossa casa, a nossa vida. Na tradução de hoje, aliança com Cristo. O que não é da aliança, o que não tem aliança com Deus, é necessário ser tirado. Seja o que for, palavras. Agora, igual nossas orações que a gente fazia, Senhor, perdoa os meus pecados, fale a Deus, palavras e também em ações. Então, tudo isso é válido, precisa ser arrancado. Não tem aquele termo, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque cada dia mais é necessário a gente aprender com o que Deus tem para fazer e realizar sobre as nossas vidas. Capítulo 18. O horário já foi, pastora? Deixa eu beber uma água. 8h22? Já foi.
8h22 foi praticamente 1 hora. Então, é necessário a gente cortar laços. Aí verdadeiramente podemos colocar. Desliga ali, pastor. Cortar laços. Tudo que não engloba a presença de Deus